Amém, meus amados irmãos, estamos de volta com o nosso terceiro tema, que diz assim: não deixe a lâmpada se apagar. Amém, meus amados irmãos, eu quero agradecer a todos que estiveram aí conosco, que está inscrito aí no nosso canal, pois você vai compartilhando esse vídeo com seus amigos, e você que está entrando agora, não se esqueça, você que está entrando agora, para você não se esquecer, se inscreva aqui embaixo e deixe seu like aqui, amém, meus amados irmãos? Pois estamos aí com o tema, nosso terceiro tema do nosso canal. Eu quero agradecer novamente a todos que estão aí inscritos no nosso canal, amém, meus amados irmãos? Vamos agora meditar no nosso tema, amém, meus amados irmãos? Não deixe a lâmpada se apagar. Glória a Deus. Vamos lá, meus amados irmãos. O texto que eu quero me basear nele é lá em 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 3 e versículo 1 ao 3. Amém, meus amados irmãos? Pois o texto que nós iremos meditar nesse terceiro vídeo do nosso canal é lá em 1 Samuel, capítulo 3 e versículo 1 ao 3. Amém, meus amados irmãos? E você que não ainda aceitou a Jesus, esta Bíblia Sagrada, pois você que está entrando aí agora, se você quer aceitar a Jesus, pode comentar aí embaixo, comente e diga: eu quero aceitar a Jesus, pois Deus ele está de braços abertos para te receber. Amém, meus amados irmãos? E, meus amados irmãos, você que tem aí em casa uma Bíblia Sagrada, o seu exemplar bíblico, vamos agora ler a poderosa Palavra de Deus, que se encontra em 1 Samuel, capítulo 3 e versículo 1 ao 3, que diz assim: e o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. Sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam já a escurecer, que não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus. Amém, meus amados irmãos? Pois, meus amados irmãos, estamos aí com esse tema. O tema é: não deixe a lâmpada se apagar. Nós vemos, meus amados irmãos, que o tema ele está em 1 Samuel, capítulo 3 e versículo 3, parte B, que diz assim: antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Amém, meus amados irmãos? Pois, meus amados irmãos, nós vemos que essas lâmpadas, se você analisar lá em Êxodo, você vai ver que as lâmpadas, ela era colocado para acender pelo sacerdote Arão e também os seus filhos. Nós vemos que eles colocavam ali em ordem as lâmpadas. Lá em Êxodo, capítulo 27 e versículo 20, diz assim: Êxodo, capítulo 27, versículo 20: tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira batido para o candeeiro, para arder as lâmpadas continuamente, na tenda da congregação, fora do véu que está diante do tabernáculo. A arca e os seus filhos as porão em ordem, desde a tarde até pela manhã, perante o Senhor. Um estatuto perpétuo será este pelas suas gerações aos filhos de Israel. Meus amados irmãos, nós vemos que quando ele diz arder, fazer arder as lâmpadas, nós vimos que a luz das lâmpadas simbolizava a presença contínua de Deus entre o povo. Sabemos que a congregação de Israel deveria ter abundante luz, vida, presença
de Deus. Amém, meus amados irmãos? Se você notar que as lâmpadas, ela não podia continuar a arder sem a cooperação, a obediência do povo. Se você analisar comigo, lá em Levítico, capítulo 24, e versículo 1, 2 e 3, você vai analisar que Deus, ele ordenou, Deus, ele mandou Moisés dizer a Arão e os seus filhos, para eles colocar em ordem as lâmpadas. Por isso, Deus, ele diz cooperação e obediência. A obediência de Arão e seus filhos e a cooperação deles, foi isso que Deus, ele quis de Arão e seus filhos. Deus, ele conta com a nossa cooperação, com a nossa obediência, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Amém, meus amados irmãos? Se você analisar, Eli, ele era um sacerdote. Eli também era sacerdote. Eli, ele não foi um pai de instruir os seus filhos. Esse foi o erro de Eli. Eli, ele não instruiu os seus filhos. Se você analisar a palavra do Senhor, que Eli, ele foi um fracasso total na liderança espiritual. Na liderança espiritual da sua família e por seguinte a Israel. Nós vemos que porque ele é um fracasso, porque como eu já falei, ele não instruiu os seus filhos. Ele não colocou, pois seus filhos, ele trazia as mulheres para se prostituir na porta do templo, na porta do tabernáculo. Por isso, Arão, ele deveria afastar os seus filhos do ministério. Amém, meus amados irmãos? Sabemos, meus amados irmãos, que como pai, Eli, ele não instruiu os seus filhos no caminho da justiça. Nós vemos, meus amados irmãos, que quando seus filhos, eles traziam mulheres para a porta do tabernáculo, para se prostituir. Então nós vemos que ele não exercitou sua vontade, sua autoridade espiritual para afastá-lo do ministério. Eli, ele não afastou seus filhos do ministério. Eli, ele era para afastar os seus filhos do ministério, porque ele desobedeceu. Eles não foram obedientes, não foram fiel a Deus. Amém? Pois nós vemos que quando a palavra do Senhor, ele diz em 1 Samuel, capítulo 2 e versículo 31, ele diz: eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa do teu pai, para que não haja mais velho algum em tua casa. O que Deus, ele queria dizer para Eli é que Eli, ele estava sendo afastado da função sacerdotal. Deus estava, aleluia, afastando Eli da função sacerdotal. Se você analisar a infidelidade, a imoralidade de seus descendentes, os reprova permanente para a liderança espiritual e como exemplo espiritualidade para Israel. Se você analisar a infidelidade dos filhos de Eli, de Ofni, se você analisar Ofni e Finéias, eles desobedeceram, eles não foram fiel a Deus. Aí nós vemos que eles foram infielmente. Nós vemos a infidelidade, a imoralidade de seus descendentes. Se você analisar no capítulo 4 de 1 Samuel e versículo 11, a arca é tomada por Ofni e Finéias. Nós vemos que quando a arca é tomada de Ofni e Finéias, ele morre quando a arca é tomada.
E nós vemos, meus amados irmãos, que quando ele diz, olha, cortarei o teu braço, quer dizer, Deus estava afastando Eli da função sacerdotal, por causa que ele não instruiu seus filhos no caminho da justiça. E nós vemos, meus amados irmãos, um sacerdote fiel é diferente, como Samuel. Samuel, ele foi um sacerdote diferente. Samuel, ele foi o profeta, o mensageiro do Senhor. Se você analisar em 1 Samuel capítulo 16, Deus ele manda Samuel dizer para Samuel, Deus ele manda Samuel descer à casa de Jessé. Deus disse no capítulo 16 de 1 Samuel, olha, enche teu vaso de azeite que eu enviar-te-ei a Jessé o belemita, que dentre os seus filhos tem provido de um rei. Então daí, meus amados irmãos, nós entendemos que Deus, ele usava Samuel. Samuel, ele era um profeta, um servo que andou diante de Deus em sinceridade, fiel, com o coração voltado a Deus. E nós vemos um sacerdote fiel. Nós vemos que trata-se aqui de Samuel, que servia como sacerdote e juiz. Nós vemos, meus amados irmãos, que profeta, desde a mais tenra idade de Samuel, foi os seus sagrados deveres. Ele, mais tarde, sucedeu Eli, que como sacerdote, foi em tudo fiel a Deus em toda a sua palavra, em toda a sua vida. Desde modo, Samuel foi ungido, acima de tudo, um sacerdote, era chamado para ser fiel, manter a fidelidade a Deus e a sua palavra. Nós vemos, meus amados irmãos, que um sacerdote, ele era chamado para ser fiel, para andar diante de Deus com o coração voltado para Ele. E nós vemos, meus amados irmãos, que acima de tudo, o sacerdote era chamado para ser fiel. Aleluia. E nós vemos que quando ele fala assim, no capítulo 3 de 1 Samuel, e versículo 1, e o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia a visão manifesta. Porque essa palavra não havia visão manifesta. É que naqueles dias, raramente, o Senhor ele falava, e visões não eram frequentes. Nós vemos, meus amados irmãos, que Eli, ele já estava no seu quarto. Eli já estava deitado. E Samuel, ele já estava deitado também. Mas uma coisa é, antes que a lâmpada se apagasse, aleluia, glória a Deus, não deixe a lâmpada se apagar, não deixe a lâmpada se apagar, porque Deus ele vai falar contigo. Que me ideia séria. Ai, assim que me ideia, não deixe a lâmpada se apagar, porque Deus ele quer falar contigo. Deus ele quer falar contigo. Como está a tua lâmpada? O que quer dizer a lâmpada? O que você está pensando? Você está me perguntando a mim, irmão Luciano, o que quer dizer a lâmpada? Nós vemos que a lâmpada, ela é a presença de Deus, é nossa vida, nós somos luz do mundo, e então nós temos que estar com a lâmpada acesa. Se a lâmpada ela não estiver acesa, como vai estar
a tua vida. Faça como aquelas 10 virgens. 5 eram loucas e 5 prudentes. As 5 prudentes, elas guardaram azeite, mas as loucas não guardaram. Quando o Senhor ele volta, aleluia, as loucas, ela pede azeite às prudentes. Olha, dá-me azeite, porque já tem pouco azeite. Aí as prudentes, elas dizem, olha, vai e pede nas casas, porque se eu der, pode faltar a minha aqui. Então você que estará aí do outro lado, você que vai ver esse vídeo, permaneça com a lâmpada acesa. Não deixe a lâmpada se apagar, porque Deus ele quer falar contigo. Deus ele quer falar contigo, mas Deus ele veio aqui para te dizer, é preciso estar com as lâmpadas acesas. Permaneça as lâmpadas acesas. Aleluia. E nós vemos que as lâmpadas ali no templo, ela não se apagou. Antes que as lâmpadas se apagassem do templo, o Senhor fala com Samuel. Samuel, Samuel. Aleluia. Como ele era obediente a Eli, ele vai até onde está Eli, sendo que o Senhor, ele estava falando com Samuel. Aí Samuel, ele vai até Eli e diz, Senhor, meu Senhor, o Senhor me chamou. Aí Eli, ele diz, olha, não te chamei, volta a deitar. Segunda vez, Deus, ele chama Samuel novamente. Aí Samuel, que era obediente ao seu senhor Eli, ele vai até Eli e diz, por que me chamaste? Aí Eli, ele diz, não te chamei, volta a deitar. Terceira vez, o Senhor ele volta a falar com Samuel. Samuel, Samuel. Como Samuel era obediente, foi lá onde está Eli novamente e disse, meu Senhor, tu me chamas. Mas Eli, ele diz, não te chamei. Aí Eli, ele conhece pela terceira vez que Samuel, ele vai até onde está Eli. Aí Eli, ele bota na sua mente. Ele já sabia que era o Senhor que estava chamando o jovem. Aleluia. Glória a Deus. Aí Eli, que era sumo sacerdote, ele diz para o jovem, olha, quando ouvires esta voz, diz assim, fala, porque o teu servo ele ouve. Aí o Senhor, esse Senhor que eu estou falando, é o nosso Deus. Deus estava chamando Samuel, mas Samuel ele pensava que era Eli que estava o chamando. Mas Eli, ele disse, olha, quando ouvir esta voz, fala assim, fala porque o teu servo ouve. Aí o Senhor, nosso Deus, ele fala com Samuel. Samuel, Samuel. Aí Samuel, ele escuta a palavra que Eli, ele tinha dito. Aí Samuel, ele diz, fala, porque o teu servo, ele ouve. Aí o Senhor, ele fala com Samuel. Deus, ele fala com Samuel. Ele diz, Samuel, olha, eu vou fazer uma coisa grande. Aleluia. Se você analisar em 1 Samuel capítulo 3, e versículo 10, 11 e 12, ele diz assim, e disse o Senhor, e disse Samuel, eis-me aqui, vou eu fazer uma coisa em Israel, a qual todos que ouvem lhe temerão ambas as orelhas. A palavra é, Deus ele vai fazer coisa grande, mas é preciso você estar com as lâmpadas acesas. Deus, ele falou com Samuel,
mas as lâmpadas ela estava acesa. A presença de Deus estava no templo. A presença do Senhor estava ali onde estava Samuel. Então, o tema é: não deixe a lâmpada se apagar. Se você está com as lâmpadas quase se apagando, Deus está te mandando dizer: torne a botar fogo no altar, lenha, tire a poeira do altar, tire a poeira do altar e bote lenha. Deixe o fogo pegar. Não deixe a lâmpada se apagar, porque Deus está dizendo: eu estou voltando, eu estou voltando, eu estou voltando. E você precisa estar com a lâmpada acesa. Você precisa estar com a lâmpada acesa. Então, que Deus os abençoe. Este tema, esse aí é o nosso terceiro vídeo do canal. Não deixe a lâmpada se apagar. Você que tem alguma dúvida aí para fazer, comenta aí embaixo, deixe a sua pergunta, comente, e também não se esqueça, se inscreva e deixe seu like, amém? E compartilhe, pois várias pessoas precisam ouvir a palavra de Deus, várias pessoas, pois ela precisa ouvir que é preciso ter as lâmpadas acesas. É preciso, meus amados irmãos, ter a lâmpada acesa para o fogo não se apagar. Amém, meus amados irmãos? Pois não se esqueça, antes de terminar, se inscreva, deixe seu like e compartilhe. Que Deus, Ele te abençoe. Amém, meus amados irmãos? Pois você se inscrevendo e compartilhando e comentando, Ele vai nos ajudar para postar mais vídeos novos no canal. Pois vamos aí alcançar nosso 1000 inscritos, para nós alcançar essa meta de 1000 inscritos em nome de Jesus. Que Deus, Ele te abençoe. Nós estaremos postando mais vídeos daqui para lá, mas é preciso você estar se inscrevendo, comentando e deixando seu like. Chegando a 50 a 100 comentários, nós iremos postar mais novos vídeos. Temos vários temas para meditar com vocês, mas é preciso você deixar o seu like, se inscrever e também compartilhar. Que Deus, Ele te abençoe tremendamente, amém? Pois quando completar aí a meta de 1000 inscritos, eu irei fazer um vídeo agradecendo a todos. Vou fazer um vídeo quando completar os 1000 inscritos. Eu vou fazer um vídeo agradecendo a todos por os 1000 inscritos. Amém, meus amados irmãos? Que Deus, Ele te abençoe. Se inscreva e deixe seu like. Que Deus, Ele te abençoe. Que Deus, Ele te abençoe. Até o próximo vídeo.